Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula número 2. Vamos fazer a correção dos exercícios de tipos de sujeito e tipos de predicado, tá? Dos slides da semana passada. Então, quem anotou o gabarito vai pegar o caderno ou onde respondeu para a gente fazer a correção. Vamos lá? Questão 1, então. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. A folha é o sujeito. E é simples porque nós temos um núcleo só, folha. Questão 2. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Núcleo do sujeito. Então, primeiro acho o sujeito, depois o núcleo. Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. O sujeito é os avós, os pais e seus filhos. Núcleos, as palavras mais importantes. Avós, pais, filhos. Questão 3. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Alan continua atencioso comigo. Continua. Não é uma ação, é um estado. Por isso, um predicado nominal. Atencioso, característica do sujeito Alan. Questão 4. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Ele existe, mas ele não está na frase. Gostamos de pular carnaval. Nós gostamos, mas não aparece o nós, então é oculto. Questão 5. Temos um sujeito inexistente em choveu durante a noite. Choveu é um verbo de fenômeno da natureza. Portanto, não tem sujeito, não tem como dizer eu chovi, tu choveu, não tem. Então, choveu durante a noite, sujeito inexistente. Questão 6. Qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantados. Primeiro a gente precisa saber quem é um predicado, para depois saber o núcleo. O predicado dessa frase é saíram do teatro encantados. Temos dois núcleos aqui, porque nós temos um verbo de ação e temos uma característica do sujeito. Então, saíram, que é o verbo de ação, e encantados, que é a característica do sujeito, ou chamado de predicativo do sujeito. Seria um predicado verbo nominal aqui. Letra D, saíram encantados. Questão 7. Qual o sujeito e o predicado da frase? Os formandos organizaram a homenagem. Primeiro sujeito. Quem organizaram a homenagem? Os formandos. Sujeito. Organizaram a homenagem, predicado. Então, é a letra B. Questão 8. Identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Lembrando, verbo nominal, um verbo de ação e uma característica do sujeito ou do objeto. Yara chegou cansada. Chegar é um verbo de ação. Cansada é uma característica da Yara, por isso o predicado verbo nominal chegou cansada. Questão 9. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos. Número 1. Bolos e tortas são os meus doces preferidos. 2. Morgana foi atendida no hospital. E 3. Opinam sobre tudo. Bolos e tortas. Dois núcleos, dois sujeitos, sujeito composto. Morgana foi atendida no hospital. Sujeito simples, Morgana. Opinam sobre tudo. Terceira pessoa do plural, o verbo. Opinam, mas não aparece o eles. Não é oculto, é indeterminado. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Letra C é na ordem, tá? Respectivamente ali. Composto, simples, indeterminado. Questão 10. Temos um sujeito composto em, letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Eu, Alice, Lucas. 3 sujeitos, 3 núcleos. Questão 11. Qual das alternativas abaixo temos uma oração sem sujeito? São 5 horas agora, que indica tempo. Quando indica tempo de relógio, oração sem sujeito. Questão 12. O predicado verbal está presente em ponha a mão na consciência. Põe é um verbo de ação, por isso o predicado verbal. Questão 3. Qual o tipo de predicado na frase? Amanda concluiu seu trabalho satisfeita. Amanda concluiu, verbo de ação, seu trabalho satisfeita, predicativo do sujeito, característica do sujeito. Então, nós temos dois núcleos,
verbo de ação e característica do sujeito, predicado, verbo nominal, pois possui, verbo de ação, predicativo do sujeito. Questão 14. Todas as frases abaixo são formadas por sujeitos simples, exceto é menos uma. Caminhamos a tarde toda pelo bairro. Caminhamos, sujeito oculto, nós. Então, não é simples, é oculto. Questão 15, na frase. No trajeto para o trabalho, passei pela biblioteca da cidade. O tipo de sujeito é oculto. O verbo é passei, eu, mas não aparece o eu na frase, então está oculto, letra C. Questão 16. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente, os núcleos do sujeito e predicado são, respectivamente, letra B, meninas, núcleo do sujeito, porque as meninas é o sujeito, núcleo meninas. E cantaram, núcleo do predicado, porque é um verbo de ação. Toda vez que for verbo de ação, é núcleo do predicado, verbal. Questão 17. Na frase, era proibido comer naquela sala, o sujeito é indeterminado por quê? Letra A. A frase possui verbo no infinitivo impessoal. Era proibido comer. Infinitivo impessoal. Questão 18. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase. A modelo é desastrada. Predicado nominal, porque o verbo é de ligação, e desastrada é o predicativo do sujeito, a característica do sujeito. Então, predicado nominal e desastrado, que é a característica do sujeito e tem um verbo de ligação. Questão 19. A predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração, ou o predicativo do sujeito, cujos verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Na frase, comprei roupas variadas naquela loja, o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem compra algo naquele lugar. Então, comprei roupas variadas naquela loja. Então, quem compra algo a alguém. Eu não falei para quem, mas ele é um transitivo direto e indireto. Quem comprei roupas para mim, variadas naquela loja. E, por último, questão 20. Qual o tipo de predicado na frase? O sol brilhou nesta manhã. Predicado verbal, pois possui verbo de ação. Brilhou. Brilhou, verbo de ação, predicado verbal. Então, aqui, nesses slides, nós fizemos a correção dos tipos das atividades de tipos de sujeito e tipos de predicado. Nós já vimos esse conteúdo em semanas anteriores. É conteúdo dado, explicado e que está na apostila 1 e 2. Então, provavelmente, na próxima prova vai cair esse conteúdo. Os tipos de sujeito já caíram, agora tipos de predicado. Então, nós temos que relembrar um pouquinho desse conteúdo gramatical para depois poder avançar, ok? Fiquem bem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!